ambiente é vida e sabedoria. É com esse pensamento que iniciamos, a partir de agora, uma nova fase do programa Ação Verde. O programa Ação Verde atravessou o oceano e foi parar na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos da América. Tudo para conhecer um pouco mais sobre a fauna daquele país. Você sabia que mesmo diferentes e distantes geograficamente, os animais de lá são parecidos com os bichos da nossa floresta? Alguns são parentes distantes ou tiveram ancestrais comuns há muito tempo. Outros, de fácil adaptação, migraram para a Amazônia e hoje são característicos da nossa fauna. E há aqueles animais que não conseguiriam viver aqui devido ao clima da região. Mas por que será que existem semelhanças entre os animais amazônicos e da fauna americana? Bom, existem várias teorias que explicam o surgimento dos animais nos continentes. Uma delas, a teoria da deriva continental, propõe que há 200 milhões de anos, durante a era Mesozoica, todos os continentes eram unidos numa só massa terrestre, chamada de Pangeia. A Pangeia se fragmentou em virtude da movimentação da crosta terrestre. Surgiram então dois megacontinentes, a Gondwana, que compreende hoje os territórios da América do Sul, África, Áustria e Índia, e a Laurásia, porção de terra que hoje, dividida, compõe a América do Norte, Europa, Ásia e Ártico. Com a separação, algumas espécies de animais que viviam numa mesma porção de terra também foram separados e passaram a viver em climas diferentes. Eram os ancestrais de várias espécies que conhecemos hoje. O clima, a alimentação e as condições de adaptabilidade provocaram algumas diferenças, mas esses animais partilham da mesma fonte de DNA, conferindo características semelhantes, mesmo vivendo em climas diferentes. Do nosso planeta, várias espécies surgiram e desapareceram ao longo das eras, mas a maioria foi por causa do homem. A caça predatória e a destruição das florestas são algumas atividades que causaram o desaparecimento de alguns animais. Então, amigos, ajudem a preservar os animais da sua região. Hello, friends of the Amazon. My name is Jay Bressner. I'm an American actor born in New York. Throughout my career, I've done numerous films and commercials talking about many different products and themes. But now, I'll talk about a very important issue that matters to all mankind, the preservation of the Amazon rainforest. The Amazon region, a universal heritage, it has the greatest biodiversity of animals, plants, and one of the world's major rivers. The Amazon River
which has over 6,400 kilometers in length. Do you know why the Amazonia is important to all of us? Because Amazon captures 250 tons of carbon from the atmosphere per year, and at the same time releases oxygen to help our planets breathe. Thus, it exerts a great influence on the process of reducing global warming because it absorbs the excess carbon in the atmosphere. So, friends, continue to preserve the Amazon rainforest. Há 4 anos, o programa Ação Verde entrou no ar assumindo um compromisso com o meio ambiente. Através da televisão, o programa tem a missão de informar e facilitar o entendimento sobre educação ambiental. A Amazônia é o principal cenário desta ferramenta eletrônica de conscientização, rica em belezas naturais, fauna, flora e recursos hídricos. A região atiça a curiosidade dos telespectadores. E, ao mesmo tempo, o Ação Verde atua como um agente em defesa da preservação dessa biodiversidade. Por isso, mesmo criado para atingir crianças e adolescentes, o programa hoje conta com uma audiência heterogênea, de 7 a 80 anos. Afinal, a conscientização ambiental não tem idade. Durante 30 minutos, o programa desenvolve temas específicos sobre meio ambiente. Além das matérias produzidas pela Amazônia Afora, o programa também possui blocos que facilitam o entendimento sobre educação ambiental. O bloco Eco Repórter Mirim é um espaço para crianças e adolescentes. Ao serem convidadas a participar do programa, elas aprendem a se preocupar mais com a ecologia e meio ambiente. A minha mensagem é: preservem a natureza sempre que puder. Plante uma árvore, elas ajudam a conservar a energia e a conter o efeito estufa. O Ecodicionário facilita o entendimento de termos e palavras e legislações ambientais. Com o Ecocalendário, lembramos que todo dia podemos preservar o meio ambiente. Portanto, o Ação Verde está cumprindo sua missão. E diante deste universo de informações, convidamos você a se tornar mais um parceiro nesta luta pela manutenção do meio ambiente. Devido à grande extensão territorial dos Estados Unidos, o clima do país varia muito de região para região. A Flórida possui um clima subtropical, enquanto o Alasca possui um clima polar. Vastas porções do país têm um clima continental, com verões quentes e invernos frios. Algumas partes dos Estados Unidos, como a Califórnia, têm um clima mediterrâneo, mas, no geral, a maior parte do país possui um clima temperado ou subtropical, marcado por 4 distintas estações, com mudanças regulares de temperatura e precipitação. A ocorrência dos animais depende do clima. Os animais originários da América do Norte eram numerosos e variados, mas a colonização e o desenvolvimento econômico e demográfico implicou na redução do número desses animais. A fauna da América do Norte é globalmente semelhante às das regiões setentrionais da Europa e da Ásia. Entre os grandes mamíferos figuram várias espécies de ursos e o bisão. O puma e o jaguar são encontrados nas regiões mais meridionais, o lobo e o coiote no extremo norte, e o urso polar constitui o principal carnívoro do continente nas áreas mais frias. O jacaré é um animal encontrado principalmente na Flórida. Ele vive em água doce. Ele é praticamente um dos pontos turísticos do estado, um ponto turístico que requer cuidado. O pelicano é também um animal característico da Flórida. Infelizmente, o desastre no Golfo do México reduziu muito o grupo desse animal.
pelicano chega a medir 1,70 m e vive em grandes colônias perto do mar. A águia é o símbolo dos Estados Unidos. É um animal característico das áreas montanhosas. Ela chega a 80 cm de altura e tem uma envergadura de até 2 metros, de uma ponta à outra das asas. O mão-pelada, também conhecido como guaxinim, habita regiões desde o Canadá até o Panamá. Os adultos chegam a pesar até 12 quilos, vive até 20 anos em cativeiro e alimenta-se de caranguejos, sapos, peixes, nozes e sementes. A preservação do meio ambiente não deve ser só responsabilidade de uma nação. Por isso, todos nós devemos nos preocupar com a preservação da Amazônia. Os animais, as plantas e os recursos hídricos da região são importantes para manter o equilíbrio do planeta inteiro. E a floresta ajuda a conter os efeitos do aquecimento global. Então, amigos, ajudem a preservar a Amazônia. Você sabia que neste século, mais de 20% do total de espécies animais já entraram em extinção? Milhares estão ameaçadas e podem desaparecer definitivamente da Terra. Para evitar que isso ocorra, entre em contato com organizações locais relacionadas ao meio ambiente. Ofereça seu tempo livre para ajudar a resolver o problema. Apoie organizações não governamentais. Visite e apoie zoológicos. Não compre animais em risco de extinção. Divulgue e expresse seus pontos de vista a respeito da preservação. Uma bacia hidrográfica de quase 7 milhões de quilômetros quadrados, que desenha os contornos da maior floresta tropical do mundo, correspondente a 5 milhões e meio de quilômetros quadrados do continente sul-americano. Esta é a Amazônia, uma região onde a vida ganha significados superlativos em todos os seus aspectos. Aqui, tudo é grandioso. As árvores são majestosas e centenárias, os animais enormes e perigosos. É também pela Amazônia, a região mais cobiçada do mundo, que corre 1/5 de toda a água doce existente no planeta. Estamos falando dele, o Rio Amazonas, considerado o segundo maior em extensão do planeta e o primeiro em vazão d'água, composto por mais de 1.000 afluentes e responsável pela maior biodiversidade de água doce do mundo. O rio foi batizado com o nome derivado da lenda grega das Amazonas, por Francisco Orellana, em 1541, que
que testemunhou a vitória das índias e camiabas, que não aceitavam o domínio masculino, contra as tropas espanholas. De acordo com a visão dos povos indígenas que habitam a região há muito tempo, o rio e a floresta nasceram do amor proibido entre o sol e a lua. Tupã, o deus do universo, separou os amantes, impedindo que eles se encontrassem. O lamento da lua gerou o rio, a fúria do sol, a terra e as florestas. Mas na história da Terra, a Amazônia foi formada durante o período Eoceno, quando houve uma redução global das temperaturas tropicais do Oceano Atlântico. A floresta tropical tem existido há pelo menos 55 milhões de anos. O clima úmido permitiu que a floresta se espalhasse e que os animais encontrassem um ambiente propício para habitar e se reproduzir. Várias espécies são endêmicas, isto é, surgiram aqui na Amazônia. É o caso do acari, uma das 64 espécies de primatas encontradas só aqui na região. Outras espécies características da Amazônia podem ser consideradas os primos distantes dos animais encontrados nos Estados Unidos. Na Amazônia, o golfinho, que habita os mares da América do Norte, é chamado de boto. Aqui existem dois tipos distintos deste mamífero aquático: o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa ou vermelho. Além de ser um dos mais bonitos e misteriosos animais da região, porque vive debaixo da escuridão dos rios, o boto é tema do folclore popular. Os caboclos da Amazônia acreditam que em noite de lua cheia, o boto se transforma em homem e engravida as mulheres da região. Independente do misticismo, este animal é dócil. Em alguns lagos da Amazônia é possível até nadar com eles. Outra espécie comum na Amazônia e nos Estados Unidos é o manati, ou o peixe-boi. Nos rios da Amazônia brasileira, esse mamífero tem couro negro e alimenta-se exclusivamente de plantas. Em outras épocas, esse mamífero era alvo de caça. Hoje, a maior causa da diminuição do número desses animais é a degradação dos rios. O alligator dos Estados Unidos, na Amazônia, é chamado de jacaré-açu, que em tupi-guarani significa lagarto grande. Está no topo da cadeia alimentar e é o predador mais temido de toda a região. Há alguns anos estava na lista de animais em perigo de extinção. Era caçado por causa de sua pele, cobiçada pela indústria do couro. Embora abrigadas pela vastidão da floresta e do rio Amazonas, essas e outras espécies de animais correm perigo de extinção. O principal agente do desaparecimento desses animais é o homem. A caça, o desmatamento, as queimadas, o contrabando e a extração inadequada de espécies de seus habitats naturais colocam em risco o equilíbrio do ecossistema amazônico. Se tudo isso continuar acontecendo, as futuras gerações só conhecerão esses animais nos livros e no lamento dos caboclos da região, relembrando o quanto a Amazônia e os animais existentes nela eram grandiosos e sublimes. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de Sapopema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai.